Após realizar uma ultrassonografia, o médico ficou completamente paralisado ao ver o que estava crescendo dentro do ventre da mulher grávida. Você não pode dar à luz, ele gritou. Minutos depois, algo aterrorizante aconteceu. Em uma pequena cidade cercada por montanhas e caminhos de terra, onde a névoa parecia abraçar as casas a cada amanhecer, vivia Candelária junto de seu marido Matias e seus 3 filhos, Ildefonso, Itzaiana e Zenaida. A casa, de paredes gastas e telhado de chapas enferrujadas, sempre cheirava a milho recém-moído e lenha queimando. Os dias passavam lentamente, mas cheios de rotina, e a rotina, embora pesada, oferecia uma certa paz. Candelária era uma mulher de caráter forte, mas doce com seus filhos. Suas mãos, endurecidas pelo trabalho, se moviam com precisão sempre que amassava o pão ou estendia a roupa nos fios que cruzavam o pátio. Todos na cidade a conheciam. Trabalhava no pequeno escritório dos Correios, onde diariamente os habitantes se reuniam para receber cartas ou cobrar suas pensões. Lá, todos ficavam sabendo da vida de todos. Esse era o tipo de lugar onde os rumores viajavam mais rápido que o vento. Naquele dia, a rotina de Candelária foi interrompida de forma inesperada. Enquanto atendia uma senhora que havia ido pegar um pacote, sentiu uma dor tão aguda no abdômen que precisou se apoiar na mesa. Seu rosto se encheu de suor frio e seus lábios se apertaram para não soltar um grito. A senhora, que a observava com atenção, inclinou a cabeça com preocupação. Candelária, você está bem, filha? Perguntou a mulher de cabelo branco e olhos cheios de experiência. Sim, Catalina, está tudo bem, só uma cólica, respondeu com um sorriso forçado, enquanto secava a testa com a manga da blusa. As 2 colegas de Candelária, Esperança e Dominga, não deixaram passar o momento. Trocaram olhares carregados de julgamento que não precisavam de palavras. Já percebeu, né? Murmurou Dominga, abaixando a voz, mas se certificando de que fosse o suficiente para ser ouvida. A Cande grávida de novo. E eu que pensei que com 3 filhos já tinha aprendido. Dizem que quem não se controla acaba pedindo esmola, respondeu Esperança com uma risada seca. Candelária ouviu cada palavra, mas não reagiu. Não havia motivo. Sabia como eram suas colegas. O que ela não podia ignorar era a dor que continuava pulsando em seu ventre, aquela dor que parecia querer despedaçá-la por dentro. Ela sentirá nos últimos dias, mas sempre pensou que fosse uma simples indigestão ou cansaço do trabalho. Agora, depois daquela dor aguda, já não tinha tanta certeza. Ao chegar em casa, o cansaço a atingiu com mais força do que o normal. A casa estava cheia de barulho. Itzaiana e Zenaida discutiam por uma boneca velha enquanto Ildefonso cortava lenha sob o olhar atento de Matias. O cheiro de caldo de galinha invadia o ar. À primeira vista, era uma tarde como qualquer outra. Mas Candelária sentia que algo estava diferente. Matias percebeu o rosto pálido da esposa quando entrou. Deixou o facão de lado e se aproximou com preocupação. Você está bem, Cande? Perguntou, tocando sua testa. Não é nada, só o cansaço, respondeu ela, afastando a mão do marido. Sempre diz isso e depois acaba na cama sem conseguir se mexer. Está sentindo alguma dor? Não comece, Matias. Não quero discutir. Hoje não. Sua voz estava cansada, mas não irritada. Matias entendeu a mensagem e se afastou, embora a preocupação ainda estivesse estampada em seu olhar. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, Matias tentou conversar com ela na pequena cozinha onde jantavam com as lâmpadas a querosene acesas. Cande, se você estiver doente, me diga. Não me deixe adivinhar. Não podemos permitir que algo aconteça com você. Seu tom não era de cobrança, mas de súplica. Não estou doente, Matias. Já te falei. Só preciso descansar um pouco. E a dor no estômago? Perguntou, enquanto retirava o prato vazio da mesa. Não pense que eu não percebi. Não é nada. Vai passar. Isso é o que você dizia quando teve febre no ano passado. E o que aconteceu? 3 dias na cama. Não quero que isso se repita. Matias suspirou e balançou a cabeça. O problema é que você sempre acha que pode com tudo, mas também tem limites, Cande. Não sou uma criança, Matias. Sei me cuidar. A tensão no ar era palpável, como um fio invisível que os unia, mas ao mesmo tempo os mantinha distantes. Nenhum dos dois disse mais nada. A conversa havia acabado, mas o silêncio não trouxe paz, apenas dúvidas. Nas semanas seguintes, a dor se tornou parte do seu cotidiano. Ia e vinha como as ondas do mar, às vezes forte, às vezes suave, mas nunca desaparecia completamente. No escritório dos Correios, os comentários se tornaram mais cruéis. Dominga não parava de soltar indiretas sobre aquela que nunca se cansa de ter filhos. Um dia, a dor foi tão intensa que Candelária se dobrou no chão enquanto preparava a comida. A colher de madeira caiu e seus filhos a olharam com os olhos arregalados. Itzaiana correu para segurar sua mão. Zenaida começou a chorar e Ildefonso saiu correndo para chamar o pai. Papai! Papai!
Algo está acontecendo com a mamãe. Gritou enquanto corria pelo pátio. Matias correu até a cozinha e a encontrou encostada na parede, com uma expressão de dor que ele nunca tinha visto antes. Não se importou com o que ela dissesse desta vez. A levantou nos braços e a levou para a cama. Vou te levar para o hospital, Candy. Não me importa o que você diga. Não vou esperar algo pior acontecer. Matias falava com a firmeza de um homem que já tinha tomado uma decisão e não pensava em mudar. A caminhonete não funciona, Matias, disse ela com a voz rouca de dor. O que você vai fazer? Me carregar? Se for preciso, eu carrego. Matias a olhou com tanta convicção que Candelária ficou em silêncio. Mas ambos sabiam que não era tão simples. O hospital ficava a quase 2 horas de distância e o caminho não era fácil. Da última vez que a caminhonete quebrou, Matias demorou semanas para conseguir a peça de reposição. Vamos esperar um pouco, talvez amanhã eu me sinta melhor. Candelária não queria admitir, mas estava com medo. Não queria ouvir o que já suspeitava, que a dor não era normal. Amanhã não. Essa noite eu vou te vigiar. Se eu te ver pior, a gente vai. Matias não cedeu, e naquela noite ele não dormiu. Olhava de soslaio toda vez que ela se mexia na cama, atento a qualquer sinal. Cada gemido de sua esposa era uma facada direta em sua tranquilidade. No dia seguinte, Candelária acordou com uma sensação de vazio no peito. As crianças brincavam lá fora, Matias cortava lenha, o mundo parecia seguir seu curso. Mas para ela, tudo estava mudando. Algo dentro dela dizia que não havia mais volta. Sentada na cama, com a luz acinzentada da manhã iluminando o quarto, Candelária sentiu uma dor diferente das outras. Não era uma dor qualquer, era algo que falava com ela do fundo do seu corpo. Não sabia se era seu instinto ou seu medo, mas de repente soube com uma clareza que a deixou sem fôlego. Isso não vai passar sozinho. Com o olhar fixo na porta, soube que o caminho para o hospital não poderia mais ser adiado. O início da incerteza já havia começado, e Candelária não sabia, mas sua vida, a de Matias e a de seus filhos estavam prestes a mudar para sempre. O amanhecer chegou com uma luz pálida que se filtrava entre as nuvens densas. A brisa fria se infiltrava pelas frestas da janela, fazendo a madeira velha da casa render. Candelária se sentou na cama, com as costas retas e as mãos sobre a barriga. Matias a observava pela porta, apoiado no batente, com os braços cruzados e o olhar fixo nela. Hoje vamos para o hospital, Candy. Não tem mais o que dizer. Sua voz era firme, com aquele tom que ele raramente usava, mas que quando usava, não admitia discussão. Candelária o olhou, sem responder. Sabia que ele estava certo, mas o medo a aprisionava. Desde que sentiu aquela dor na noite anterior, não conseguirá dormir bem. Na escuridão da noite, os pensamentos a assaltavam implacáveis. E se o médico dissesse que era algo grave? E se ela não pudesse voltar a trabalhar? O que seria dos filhos dela se algo acontecesse? As respostas não chegavam, apenas o vazio, o frio e aquela sensação amarga apertando seu peito. Matias, disse ela em voz baixa, quase um sussurro. E se for algo ruim? Então enfrentamos, juntos. Ele se aproximou e se agachou diante dela. Mas o que não vamos fazer é esperar para ver piorar. Não dessa vez, Candy. Não me peça isso. Ela fechou os olhos, deixou escapar um suspiro e assentiu. Tudo bem, vamos. A caminhonete de Matias rugia como um animal ferido enquanto avançavam pelo caminho de terra. Os buracos sacudiam todos dentro da cabine. As crianças estavam atrás, enroladas em cobertores, ainda meio dormindo. Itzayana olhava pela janela, seguindo com os olhos o voo dos pássaros negros que cruzavam o céu cinza. Zenaida, com a cabeça apoiada no ombro do irmão Ildefonso, dormia enquanto chupava o dedo. Candelária estava no banco do passageiro, com o corpo tenso, cada solavanco do caminho provocando um eco de dor na barriga. Matias dirigia em silêncio, com a mandíbula apertada e os olhos fixos no caminho. Nenhum dos dois falava, mas ambos sabiam que o silêncio não era falta de palavras, mas porque qualquer coisa que dissessem poderia quebrá-los por dentro. Quanto falta, papai? Perguntou Ildefonso, quebrando a quietude. Falta pouco, filho. Aguenta mais um pouco. A resposta de Matias soou mais cansada do que ele esperava. O hospital do distrito era pequeno, com paredes de um branco sujo e janelas manchadas de poeira. Havia uma fila de pessoas esperando do lado de fora, algumas com crianças doentes nos braços, outras com o rosto abatido daqueles que já haviam esperado demais. Quando a caminhonete parou, Candelária olhou para Matias com uma expressão que ele entendeu imediatamente.
Você e as crianças fiquem aqui. Eu entro com você. Não havia necessidade de explicações. Ele sabia que as crianças não deveriam ver a mãe vulnerável. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e alvejante. Havia uma mistura de gritos de crianças, sussurros de familiares e o som metálico das portas de alumínio se abrindo e fechando. Candelária e Matias caminharam juntos, mas a sensação de distância entre eles era evidente. Não falavam, apenas andavam, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Na recepção, a enfermeira os olhou com a indiferença de quem já viu a mesma história centenas de vezes. Nome da paciente, disse, sem levantar os olhos da folha que preenchia com sua caneta. Candelária Ortiz, respondeu Matias. A enfermeira digitou o nome no velho computador e, após alguns segundos, assentiu. Sala 3. Sentem-se e aguardem a médica chamá-los. E assim fizeram. Sentaram-se um ao lado do outro na fila de cadeiras de metal. Ao lado deles, um homem com rosto cansado segurava a mão de uma mulher que tosse incessantemente. 2 assentos à frente, uma mãe tentava acalmar seu filho, que chorava sem parar. Os minutos passaram lentamente, como se o tempo tivesse ficado preso em algum canto do hospital. Matias olhou para Candelária, notando que ela segurava o ventre com as 2 mãos, como se estivesse tentando proteger algo. Não se preocupe, Candy. Tudo vai ficar bem, disse ele, mas nem ele mesmo acreditou nessas palavras. A porta da sala se abriu e a médica, uma mulher robusta com óculos grossos, chamou Candelária. Ambos se levantaram, mas a médica levantou a mão para impedir Matias de seguir. Só a paciente. Você fica aqui. Por que não posso entrar? Perguntou Matias, com um tom que beirava a exigência. Por que não é necessário? A médica nem se deu ao trabalho de olhá-lo. Ela não é a primeira nem a última mulher com problema estomacal. Matias não respondeu, mas o jeito como olhou para a médica foi suficiente para que ela levantasse os olhos. Não houve discussão. A porta se fechou, separando-os de Candelária. Dentro, a médica se sentou à frente da mesa, ajustando os óculos. Quais são os sintomas? Perguntou enquanto escrevia sem olhar para Candelária. Dor no abdômen. Começou há semanas, mas agora está mais forte. E o ventre? Candelária hesitou, mas não sabia o porquê. Está maior. A médica levantou os olhos pela primeira vez e observou-a atentamente. Quantos filhos você tem? 3. Quantas gestações você teve? 3. E tem certeza de que não está grávida novamente? O jeito como a médica falou não foi uma pergunta, foi uma acusação disfarçada. Candelária sentiu o sangue subir ao rosto. Não estou grávida. Vamos ver. A médica anotou algo e lhe entregou. Vá para a área de ultrassonografia. Seu caso não parece urgente, mas de qualquer forma precisamos confirmar. Candelária saiu da sala com a nota na mão. Matias se levantou imediatamente. O que te disseram? Que preciso fazer um ultrassom. Matias pegou o papel e leu. Vamos. A área de ultrassonografia era uma sala fria, com luzes brancas que piscavam de vez em quando. Um homem idoso, com cabelo grisalho e voz pausada, os recebeu. Entre, senhora. Deite-se na maca, por favor, disse enquanto ligava a máquina. Candelária se deitou, com os olhos fixos no teto. Matias ficou perto da porta, observando cada movimento. O homem aplicou um gel frio sobre o abdômen e deslizou o transdutor de um lado para o outro. Vamos ver, murmurou o técnico. De repente, o silêncio foi total. O homem franziu a testa e inclinou-se para a tela, movendo o transdutor lentamente. Candelária percebeu a forma como o rosto dele se tornava tenso. Matias também percebeu. O que está acontecendo? Perguntou Matias da porta. O homem não respondeu. Seus olhos permaneciam fixos na tela. Moveu o transdutor mais uma vez, mais lentamente. Matias deu um passo à frente. O que está acontecendo? Repetiu, desta vez com mais firmeza. O homem se virou para Candelária. Seu rosto não mostrava amabilidade, apenas seriedade. Senhora, isso não é uma gravidez. Então, o que é? Perguntou ela, com a voz trêmula. O técnico baixou o olhar por um instante e os encarou novamente. Vocês precisam falar com o médico. Agora. O ar ficou denso. A respiração de Candelária se tornou rápida, e Matias sentiu que o chão sob seus pés ficou instável. Ninguém disse nada, mas todos entenderam. Algo estava errado. Algo estava muito errado.
O silêncio na sala de ultrassom era tão espesso que parecia que o ar havia parado de se mover. O técnico de ultrassom ficou em pé ao lado da máquina, com o olhar perdido na tela. Matias deu 2 passos à frente, com as mãos tensas e a testa franzida. O que significa isso de falar com um médico? Perguntou Matias, com uma voz grave e controlada, mas que deixava transparecer a raiva contida. O técnico baixou o olhar e limpou o transdutor com movimentos lentos e mecânicos. Não respondeu imediatamente, o que fez Matias sentir um batimento mais forte no peito. Ele não gostava de pausas longas, porque pausas longas sempre significavam más notícias. O que significa é que o homem fez uma pausa enquanto procurava as palavras adequadas, o que significa que há algo aqui que não deveria estar. Não posso dizer mais nada, não é meu trabalho fazer diagnósticos. Mas acreditem, precisam ver a doutora imediatamente. Candelária se sentou com dificuldade na maca. Seus olhos estavam fixos na tela da máquina de ultrassom, mas agora não se via nada, apenas uma imagem cinza e borrada. Ela limpou a barriga com uma toalha de papel e baixou o olhar. Não queria que ninguém a visse assim. Não queria que Matias a visse vulnerável. Qual o tamanho? Perguntou Candelária sem levantar os olhos. O técnico deixou a toalha em uma bandeja de metal e coçou a nuca, nervoso. Não posso dizer isso, senhora, respondeu com cautela, mas a forma como evitou olhá-la nos olhos revelou muito mais do que suas palavras. Qual o tamanho? Repetiu ela, desta vez com mais força, olhando diretamente para o técnico. Ela não ia permitir que a tratassem como se não fosse capaz de suportar a verdade. O homem respirou fundo e apertou os lábios. Levantou uma mão e estendeu-a, seus dedos formaram um círculo. Aproximadamente, assim. Ele fez uma forma semelhante a uma bola de beisebol e ficou em silêncio. Matias fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Olhou para Candelária, mas ela não o olhou de volta. Estava fixa no chão, imóvel, como uma estátua prestes a se quebrar. Vamos, Candy. Vamos falar com a doutora. Matias a ajudou a descer da maca, mas ela não se moveu. Candy, vamos. Eu não quero falar com ninguém, respondeu, balançando a cabeça. Não quero. Não quero ouvir o que vão dizer. Não se trata de querer, se trata do que precisamos fazer. Matias a levantou suavemente, mas com firmeza. Ela olhou com olhos vermelhos e cheios de algo que Matias reconheceu instantaneamente: medo. Na sala da doutora, a atmosfera era completamente diferente. Não havia espaço para dúvida ou consolo. A doutora, a mesma mulher de óculos grossos que os havia atendido antes, os recebeu com os braços cruzados e o rosto endurecido. Mandou-o sentar-se sem dizer uma palavra e se sentou à frente deles, com as costas retas e uma expressão que parecia mais de irritação do que de preocupação. Já vi os resultados do ultrassom, disse sem rodeios, enquanto ajustava os óculos com 2 dedos. Não vou adoçar isso porque não sou dessas pessoas. O que tem aí dentro não é um bebê nem uma inflamação por comida. Diga logo, doutora. Matias se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nas pernas. O que minha esposa tem? A doutora respirou pelo nariz e soltou o suspiro lentamente. Tirou os óculos e os deixou sobre a mesa. Isso foi o que mais assustou Candelária, porque sabia que quando o médico tirava os óculos, era porque vinha algo ruim. É um tumor, disse calmamente, como se tivesse dito é terça-feira. E não é pequeno. Está localizado na parte baixa do abdômen, crescendo para o lado direito. Precisamos fazer mais exames para saber se é benigno ou maligno, mas pelo tamanho e pelas irregularidades que apresenta, fez uma pausa, mas dessa vez a pausa soou como um golpe. Tudo aponta para que seja maligno. A sala virou um vazio. Não se ouvia nada, nem a respiração de Candelária ou Matias. Eles não se moveram. Não piscaram. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para lhes dar tempo de entender o que acabaram de ouvir. Mas eles não entenderam. Não naquele momento. Não, 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 não. Candelária negou com a cabeça repetidas vezes. Seus olhos se encheram de lágrimas antes que ela pudesse controlá-las. Não, isso não pode ser. Senhora Ortiz, não estou dizendo que seja definitivo, respondeu a doutora com uma frieza que gelava o sangue. Mas não podemos ignorar. Precisamos de uma tomografia e biópsia o quanto antes. Não me diga isso, gritou Candelária de repente, com a voz trêmula e quebrada. Não me diga isso, porque eu não estou pronta para ouvir isso. Chega, Candelária. Matias a agarrou pelos ombros com força, fazendo-a olhá-lo.
Seus olhos estavam cheios de raiva, mas não contra ela, e sim contra a situação. Não se quebre agora. Não aqui. Não na frente dessa mulher que nem sequer se digna a te olhar como uma pessoa. Não dê a ela esse poder. As palavras de Matias a fizeram se calar. Não porque a feriram, mas porque sentiu uma força em sua voz que nunca tinha sentido antes. A doutora os observava com a mesma expressão imutável. Entendo que vocês estejam chateados, disse, reclinando-se na cadeira. Mas aqui não se trata de estar pronto ou não. Trata-se de agir antes que seja tarde demais. Quanto tempo temos? Perguntou Matias, sem soltar Candelária. A doutora olhou pela janela. Não respondeu imediatamente, como se calcular esse tempo fosse mais complicado do que parecia. Não posso dar uma data exata. O corpo não funciona assim. Mas posso dizer que, quanto mais vocês esperarem, menos opções teremos. O que precisamos fazer? Perguntou Matias. Seu tom já não era agressivo, era o tom de um homem que aceitou que a luta seria longa. Tomografia, biópsia, exames de sangue. Depois disso, saberemos se podemos operar ou se será necessário iniciar outro tipo de tratamento. A doutora olhou diretamente nos olhos de Candelária pela primeira vez. Você precisa ser forte, mulher. Não há outra opção. Candelária não respondeu. Não podia. Todo seu mundo estava desmoronando dentro de sua cabeça. Sentiu-se como se tivesse sido jogada em um poço profundo e não houvesse fundo. O medo a abraçou com força. Matias a olhou e soube que a estava perdendo. Doutora, e se decidirmos não fazer nada? Perguntou Matias. A doutora levantou o olhar, dessa vez com uma expressão de surpresa. Não fazer nada? Perguntou. Significa que isso continuará crescendo. E quando crescer o suficiente, não haverá nada que possamos fazer. É sua esposa, homem. Não me faça essa pergunta de novo. Matias cerrou os dentes. Não respondeu. A doutora se levantou, pegou os papéis e olhou para ambos. Vocês têm uma decisão a tomar. Não demorem. Porque, embora vocês não queiram agir, o tumor não vai esperar. Matias e Candelária se olharam pela primeira vez desde que entraram na consulta. Não disseram nada, mas ambos sabiam. Não era uma luta que poderiam evitar. E a luta, a partir daquele momento, já tinha começado. O som da caminhonete de Matias retumbava no caminho de terra, levantando uma nuvem de poeira que se desvanecia com o vento. Ninguém falava. Nem Candelária, nem Matias. O silêncio dentro da cabine era mais denso que o ar de fora. Cada buraco na estrada fazia com que Candelária apertasse os dentes, não pela dor física, mas pelo nó de angústia que sentia no peito. Matias segurava o volante com ambas as mãos, seus nós brancos, o olhar fixo à frente. Não era necessário falar. Ambos sabiam que qualquer palavra dita naquele momento só tornaria a realidade mais insuportável. As crianças, sentadas no banco de trás, notaram a tensão. Itzayana olhava para sua mãe pelo reflexo do espelho retrovisor, com aquele olhar inocente que só as crianças conseguem ter. Ela roía a unha do polegar, um costume que havia deixado há meses, mas que agora havia voltado sem que ela percebesse. Ildefonso, o mais velho, entendia um pouco melhor. Sabia que algo estava errado, embora não compreendesse os detalhes. Zenaida, a mais nova, abraçava sua boneca de pano, segurando com ambas as mãos, como se assim pudesse se proteger do medo que pairava no ar. Mamãe? Disse Itzayana com uma voz suave. Candelária fechou os olhos por um momento, engolindo o nó na garganta antes de responder. O que foi, minha menina? Você está com algo ruim? Perguntou a menina, sem rodeios, com a franqueza de quem não sabe que há perguntas que não deveriam ser feitas. Candelária não soube o que responder. Matias olhou para a filha pelo espelho retrovisor, e embora quisesse dizer algo, também não conseguiu. Como explicar a uma criança que a pessoa que ela ama pode estar em perigo? Como colocar em palavras algo que você mesmo não entende? Eu só estou cansada, meu amor, respondeu Candelária, forçando um sorriso. Por isso vamos ao hospital, para me examinarem e eu me sentir melhor. Você vai se curar? Perguntou Zenaida, com os olhos grandes e redondos olhando para sua mãe de trás. Claro que sim, meu amor. Eu vou me curar. Mas sua voz tremia na última palavra. Matias a olhou de lado. Não gostou de como aquilo soou. Conhecia bem Candelária. Sabia que ela era forte, mas não era invencível. E agora, mais do que nunca, parecia que aquela força estava cedendo.
A chegada à casa foi igualmente silenciosa. A poeira cobria a caminhonete como uma camada fina de cinza. Matias desligou o motor e ficou sentado por alguns segundos, sem se mover, com o olhar perdido. As crianças desceram da caminhonete correndo em direção à casa, mas ele não se moveu. Candelária também não. O que vamos fazer, Matias? Perguntou ela com a voz quebrada, sem olhá-lo. Seus olhos estavam fixos no para-brisa, observando nada em particular. Não podemos pagar, você sabe disso. Não quero falar de dinheiro agora, Candy. Matias soltou o volante e esfregou o rosto com as mãos, como se quisesse apagar tudo que havia visto e ouvido. Primeiro vamos descobrir direitinho o que você tem. Depois pensamos no dinheiro. Não seja ingênuo, Matias. Os médicos não trabalham de graça. Cada exame, cada consulta, cada remédio, tudo custa. E não temos nem metade disso. Sua voz soou dura, mas não para ele, e sim pela situação. Não temos nem para o combustível de outra ida ao hospital. Não me importa. Se eu tiver que vender a caminhonete, eu vendo. Matias olhou-a com os olhos cheios de determinação. Mas não vou ficar vendo você se consumindo. Não vou fazer isso, me escuta? Não vou fazer. Candelária fechou os olhos. Quis acreditar nele. Quis acreditar que tudo seria resolvido com a venda da caminhonete ou com mais horas de trabalho. Mas, no fundo da sua mente, havia uma voz que sussurrava palavras que ela não queria ouvir. Não vai ser suficiente. Não importa o quanto você tente, não vai ser suficiente. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Matias ficou sentado na mesa da cozinha com um caderno e um lápis na mão. Ele estava fazendo contas, escrevendo e riscando. Cada vez que ele somava, o resultado fazia com que ele cerrasse a mandíbula com mais força. Candelária o observava da cama, a poucos metros de distância. Sabia o que ele estava fazendo. Já o tinha visto fazer o mesmo em outras ocasiões, quando a colheita não dava certo ou quando precisavam consertar a caminhonete. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era a caminhonete, nem a colheita. Dessa vez era ela. Não faz sentido, Matias, disse baixinho, para não acordar as crianças. Por mais que você some e subtraia, nada vai mudar. Faz sentido, Candy. Matias não parou de escrever, nem levantou os olhos. Tudo faz sentido se significar que você vai ficar comigo. Com a gente. Ela sentiu o impacto dessas palavras no peito. Não respondeu. Não podia. Cobriu-se com o cobertor e fechou os olhos, como se isso pudesse protegê-la da verdade. Os dias passaram com uma lentidão insuportável. Não havia notícias, não havia respostas. Só havia mais perguntas. Matias fez as ligações necessárias ao hospital para agendar a tomografia e a biópsia. Cada vez que falava com a recepcionista, explicavam a mesma coisa. É necessário fazer um depósito inicial para garantir a consulta. E a cada vez, Matias desligava o telefone com o rosto endurecido. Uma manhã, enquanto Candelária lavava as roupas no pátio, ela sentiu a mesma dor que sentirá no hospital. Desta vez, foi mais forte. Tão forte que seus joelhos cederam e ela caiu no chão. Tentou se levantar, mas a dor era uma lâmina atravessando seu abdômen. Itzayana correu para ajudá-la, gritando o nome de seu pai. Matias apareceu correndo do curral, com o rosto cheio de terra e o suor grudado na testa. Candy! Candy! Gritou enquanto a levantava do chão. Me diga que você está bem, por favor. Me diga algo. Está doendo muito, sussurrou ela com os olhos fechados, com o corpo mole nos braços de Matias. Eu te levo ao hospital agora mesmo. Gritou Matias, mas desta vez sua voz estava cheia de desespero, como a de alguém que sabe que está perdendo algo valioso e não pode impedir. Não tem gasolina, Matias, não tem gasolina, disse Candelária com a voz fraca, como se estivesse sendo arrastada para o fundo de um poço. Eu não dou a mínima para gasolina. Gritou Matias com os olhos cheios de lágrimas, levantando-a com as duas mãos e levando-a para a caminhonete. Você não vai embora, Candy, você não vai. Eu juro. Você não vai. As crianças olhavam da porta da casa, assustadas. Ildefonso pegou a mão das irmãs pequenas e as abraçou contra o peito, como se pudesse protegê-las de algo que elas não podiam entender. O caminho até o hospital foi diferente dessa vez. Não havia silêncio. Desta vez, Matias gritava e batia no volante, com o rosto molhado de lágrimas. Candelária estava deitada no banco, com a cabeça em seu colo.
A dor era tão intensa que ela mal conseguia respirar. Matias acelerou a caminhonete mais do que deveria, mas não se importou. Ele não ia parar. Aguenta, Candy. Aguenta, por favor. Gritava enquanto o motor da caminhonete rugia na estrada. Matias, sussurrou ela, com os olhos fechados. Não fale. Não diga nada. Não diga nada que soe como despedida. Não diga. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer por mim, disse ela com um fio de voz. Cale a boca. Cale a boca, Candy. Não diga isso. O hospital apareceu no final da estrada como um sinal de esperança. Mas Matias já não tinha controle sobre seus pensamentos. Ele havia cruzado a linha entre o desespero e a fúria. O único pensamento em sua mente era simples, mas profundo. Eu não vou perdê-la. Eu não vou perdê-la. Eu não vou perdê-la. O hospital cheirava a desinfetante e medo. A caminhonete de Matias parou de repente na entrada da emergência. O motor ainda estava ligado, mas ele não se importou. Saltou do carro e correu para o lado do passageiro. A porta estava travada, então ele abriu à força com um empurrão. Candy, aguenta. Aguenta, por favor. Sua voz era mais um pedido do que uma ordem. Os olhos de Candelária estavam entreabertos, com o olhar perdido em algum ponto do teto do carro. Sua respiração estava curta e rápida. Matias a segurou firmemente, mas com cuidado, como se estivesse carregando algo que poderia se partir com um movimento brusco. Ele a levantou nos braços e correu para a entrada. Preciso de ajuda. Agora. Minha esposa não consegue respirar. Gritou com a voz partida, sem se importar que todos os olhares se voltassem para ele. Uma enfermeira apareceu correndo com uma maca, e 2 homens com jalecos azuis se aproximaram. Matias não quis soltá-la, mas a enfermeira olhou para ele com a autoridade de quem já viu essa cena inúmeras vezes. Deixe-a aqui, senhor. Nós a temos. Os braços de Matias resistiram por um momento, como se seu corpo se recusasse a soltá-la. Mas, no final, ele a colocou cuidadosamente na maca. Não deixem ela sozinha, por favor, pediu Matias, com os olhos vermelhos e úmidos. Não deixem ela sozinha. Não vamos deixá-la, respondeu a enfermeira enquanto empurravam a maca em direção a uma porta de acesso restrito. A porta se fechou e o som da tranca ecoou na mente de Matias como um golpe seco. Ele ficou parado em frente à porta, com a respiração ofegante e o coração batendo forte no peito. Não sabia o que fazer com as mãos, não sabia o que fazer com o corpo. Olhou para os lados, esperando que alguém lhe dissesse algo, mas os olhares dos outros eram frios, indiferentes, como se tudo aquilo fosse parte de uma rotina diária. Colocou as mãos na cabeça, apertando seus cabelos com força. Deu um passo em direção à porta, mas uma mão em seu ombro parou. O senhor não pode passar. Era a enfermeira da recepção, com um olhar de compaixão mal disfarçada. Espere aqui. Os médicos vão atendê-la e depois lhe darão notícias. Não posso ficar aqui esperando. Não posso. Matias olhou para a porta, sentindo que a distância entre ele e Candelária ficava maior a cada segundo. Eu sei, senhor. Mas o senhor precisa fazer isso. A enfermeira baixou a voz, quase em um sussurro. Acredite, eu sei como se sente. Mas Matias não respondeu. Ficou olhando para a porta, com o olhar fixo, como se pudesse atravessá-la com os olhos. 2 horas depois, Matias ainda estava no mesmo lugar, sentado em uma cadeira de plástico, com os cotovelos sobre os joelhos e a cabeça entre as mãos. Não havia comido, não havia bebido água, não se moveu. Cada vez que alguém saía pela porta de acesso restrito, ele levantava a cabeça de repente, esperando ver a enfermeira ou o médico que lhe daria notícias. Mas não era assim. Não desta vez. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, com passos curtos e lentos. Sua mente era um turbilhão de pensamentos sombrios. E se ele não a visse novamente? E se as crianças ficassem sem mãe? E se... Senhor Matias. A voz da enfermeira o fez virar-se imediatamente. Ela se aproximou com passos rápidos. Estava com uma pasta na mão e olhava para Matias com uma mistura de urgência e seriedade. Ele sentiu o corpo se tensionar. Está tudo bem? Como está Candelária? Perguntou, quase sem fôlego. Estamos estabilizando ela, disse a enfermeira. O doutor quer falar com o senhor. Venha comigo. Ela o conduziu por um corredor estreito que cheirava a mofo. Matias caminhava atrás dela, sentindo que cada passo era mais pesado que o anterior.
Quando chegaram à pequena sala de consulta, o médico já estava lá, sentado atrás de uma mesa de madeira manchada de café. Ele tinha a cabeça baixa, examinando alguns papéis. Quando Matias entrou, o médico levantou os olhos e tirou os óculos. Senhor Matias, sente-se, por favor. Matias não se sentou. Como está minha esposa, doutor? O homem esfregou a testa e suspirou. Não gostou da forma como o médico evitava olhá-lo. A situação é complicada, senhor. Sua esposa tem um tumor no abdômen, como já foi informado anteriormente. A razão pela qual ela desmaiou é que o tumor está pressionando órgãos vitais. Está afetando sua capacidade de respirar e causando uma hemorragia interna. Precisamos intervir para estancar o sangramento. As palavras caíram sobre Matias como pedras. Ele cambaleou para trás e procurou o encosto da cadeira com a mão. Não se sentou, mas precisava de apoio. Ela vai morrer, doutor? Diga-me a verdade. O médico o olhou fixamente. Não era a primeira vez que fazia essa pergunta, mas isso não tornava a resposta mais fácil. Vamos fazer todo o possível para evitar isso, mas ela precisa de uma cirurgia maior. Não estamos falando de algo simples. Haverá riscos, e não podemos garantir o resultado. Quando? Perguntou Matias, com a voz mais firme do que ele mesmo esperava. Hoje mesmo. Não podemos esperar. O doutor colocou os papéis sobre a mesa e se inclinou para a frente. Precisamos que assine esses documentos para autorizar a cirurgia. E, fez uma pausa que Matias achou eterna, também precisamos de um depósito de R$ 20.000 para cobrir os custos iniciais. Matias ficou em silêncio. Nem sequer se mexeu. Havia algo pior do que o valor que acabará de ouvir. R$ 20.000 era uma quantia que ele não tinha nem em seus sonhos. Mas o que mais o doeu foi aquela palavra. Depósito. Como se a vida de sua esposa dependesse de uma transação bancária. E se eu não tiver esse dinheiro, doutor? Perguntou sem mover um único músculo do rosto. O médico apertou os lábios, desconfortável. Senhor, as regras do hospital são claras. Não podemos proceder sem autorização nem o pagamento inicial. Matias sentiu uma onda de fúria percorrer seu corpo. Então, vão deixar ela morrer? Isso é o que o senhor está me dizendo? Não se trata disso, senhor. Não depende de mim. Mas se o pagamento não for feito, não podemos autorizar a intervenção. O médico não levantou os olhos. Sabia que a resposta causaria mais dor. O senhor pode falar com o assistente social. Às vezes há apoios, mas não posso prometer nada. Matias fechou os olhos com força. Ficou em silêncio, com a cabeça baixa e a respiração acelerada. Então, bateu com o punho na parede, deixando uma marca na pintura branca. A enfermeira deu um passo para trás, assustada. Não vão tirar minha esposa por dinheiro. Rugiu Matias, com os olhos cheios de lágrimas. Não vou deixar isso acontecer. Não se atrevam. O médico se levantou da cadeira com calma. Senhor, por favor, acalme-se. Entendo que esteja irritado, mas essa é a realidade. Não se trata do que você quer. Não, Matias respirou fundo, com o olhar fixo no médico. Não me importa a realidade. Eu vou conseguir o dinheiro. Vou conseguir hoje. O médico ficou em silêncio, olhando com curiosidade, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Eu volto antes da noite. Façam o que tiverem que fazer. Não se atrevam a deixá-la sozinha. Olhou para a enfermeira, nos olhos, com uma expressão que misturava fúria e súplica. Cuide dela. Cuide dela como se fosse sua mãe, porque se algo acontecer, eu mesmo venho atrás de vocês. Matias virou-se e saiu do hospital, com passos firmes, rápidos, sem hesitar. Ele não tinha dinheiro. Não tinha plano. Mas ele iria conseguir. Por Candelária. Pelos filhos dela. Não sabia se o mundo lhe devia algo, mas estava disposto a cobrar. E nada, nem a morte, nem o dinheiro, nem a lei, o impediriam. Matias saiu do hospital com o olhar fixo no horizonte, mas na verdade ele não estava vendo nada. Sua mente estava cheia de números, de nomes, de possibilidades. Ele tinha menos de 12 horas para conseguir R$ 20.000. 20.000. O número se repetia em sua cabeça, uma e outra vez, como um sino de igreja ressoando em cada canto de sua consciência. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivesse carregando o mundo inteiro nos ombros. Caminhou até a caminhonete, mas não subiu imediatamente. Ficou lá, encostado na porta, com o olhar voltado para o chão.
Os carros passavam em frente a ele, as pessoas entravam e saíam do hospital, mas tudo isso era um som distante, irrelevante. Olhou para o céu, esperando encontrar algo, um sinal, uma resposta, qualquer coisa. O que eu faço? Sussurrou, com os olhos semicerrados, a garganta apertada pelo desespero. O que eu faço agora? Sua respiração estava acelerada, o coração batia forte. O rosto de Candelária apareceu em sua mente. Lembrou-se dela sorrindo, com as crianças ao redor da mesa, servindo o caldo de galinha que Dzayana tanto gostava. Lembrou-se das mãos dela, sempre se movendo, sempre trabalhando, cuidando, limpando. Ela não merecia isso. Não. Ela não merecia. Não assim. Não agora. Matias fechou os olhos com força até que uma lágrima escorregou por sua bochecha. Limpou-a rapidamente com a manga da camisa, subiu na caminhonete e ligou o motor. Não tinha tempo para chorar. Tinha que fazer algo. A primeira parada foi na casa de Celestino, um velho conhecido famoso por emprestar dinheiro, embora todos soubessem que ele não fazia isso por bondade. A casa ficava na última rua do povoado, com a pintura verde desbotada e um portão que nunca fechava completamente. Matias bateu na porta com 3 batidas secas. De dentro, ouviu-se uma voz grave e pesada. Quem é? Matias. Houve um silêncio. Depois, passos lentos se aproximaram. A porta se abriu e apareceu Celestino, um homem de barba rala e olhos pequenos, com a expressão de quem já viu de tudo na vida. Segurava um cigarro entre os dedos e olhou Matias de cima a baixo. O que te traz aqui? Perguntou com um sorriso torto. Não acho que tenha vindo me cumprimentar. Preciso de dinheiro, Celestino, disse Matias sem rodeios. 20 mil reais. Celestino soltou uma risada curta e olhou Matias com a sobrancelha levantada, como se tivesse ouvido uma piada ruim. 20 mil? Pra que você quer tanto? Para minha esposa. Ela precisa de uma cirurgia. Matias deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos. Não tenho tempo para explicações longas. Me diz se pode ou não. Celestino ficou em silêncio, olhando lentamente, como se estivesse avaliando cada parte dele. Deu uma tragada no cigarro e soltou a fumaça pelo nariz. Eu posso te arranjar os 20 mil, disse por fim. Mas você sabe como isso funciona, né? Não é de graça. Eu sei. Juros, Matias. Juros altos. Não me venha depois dizendo que não sabia. Não me importa. Me dá o dinheiro. Tá bom. Celestino apagou o cigarro na parede e olhou-o com seriedade. Mas você vai assinar um promissório. E se não pagar, eu não vou bater na sua porta. Vou bater em outra. Você me entende? Matias sabia exatamente o que isso significava. Ele não disse nada, mas entendeu. Ele iria atrás de Candelária. Iria atrás dos filhos dela. O coração deu um pulo no peito, mas ele não tinha escolha. Não havia escolha. Eu entendo, disse, com a voz mais fria que conseguiu. Muito bem. Me dá 1 hora. Celestino deu uma tapinha no ombro dele antes de entrar na casa e fechar a porta. Matias ficou de pé diante da grade. Sentiu que acabará de cruzar uma linha da qual não poderia voltar. Mas não se moveu. Não podia se dar ao luxo de duvidar. Aquela hora foi eterna. Matias dirigiu pelo vilarejo, mas não sabia para onde ir. Não podia voltar para casa porque não tinha respostas para os filhos. Também não podia voltar ao hospital sem o dinheiro. Então, ele apenas dirigiu, sem rumo, com o rádio desligado e a mente cheia de imagens que não conseguia controlar. Via Candelária na maca, com os olhos fechados, os lábios ressecados. Via as crianças esperando por ele na porta da casa. E via Celestino, com aquele sorriso torto, dizendo, vou bater em outra porta. Finalmente, a ligação chegou. Está pronto, disse Celestino do outro lado da linha. Venha assinar. Matias virou o volante e acelerou. O documento estava sobre a mesa. Um simples pedaço de papel com letras pequenas, quase ilegíveis. Celestino lhe passou uma caneta e o olhou do outro lado da mesa. Assine aqui. Data aqui. E coloque seu nome aqui. Celestino apontou para cada espaço com o dedo indicador. Matias não leu o documento. Não havia nada para ler. Sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava assinando. Não se importava. Pegou a caneta e assinou. Sentia que cada traço de seu nome era uma rachadura que se abria em sua vida.
Mas não parou. Muito bem, Matias. Celestino dobrou o documento e o guardou em um envelope. Depois tirou um maço de notas e colocou-o sobre a mesa. Aqui está o seu dinheiro. 20.000, como pediu. Cuide bem disso. Matias pegou o dinheiro e o guardou no bolso interno de seu casaco. Virou-se para sair, mas a voz de Celestino o deteve. Matias. Ele se virou, com a mão na porta. Não demore a pagar. Não gosto de ter que sair à procura das pessoas. Matias assentiu, sem dizer nada, e foi embora. Não olhou para trás. De volta ao hospital, Matias correu até a recepção e colocou o dinheiro sobre a mesa. As notas se espalharam por toda parte, mas ele não se importou. Aqui está. Tudo. Estão felizes? Disse, com a voz rouca de cansaço. Agora, façam a cirurgia. Façam agora. A enfermeira olhou o dinheiro, surpresa. Não perguntou nada. Apenas chamou o médico. A cirurgia começou 2 horas depois. Matias ficou sentado na sala de espera, com a cabeça entre as mãos e o coração batendo forte. Os minutos passavam como séculos. Na sala de operações, os médicos se moviam com precisão. Candelária estava imóvel, com a respiração controlada pela máquina. Havia 3 médicos na sala, todos com o rosto sério. Um deles, o cirurgião principal, olhava para o monitor com uma expressão que não prometia nada de bom. Precisamos reduzir a hemorragia, disse o cirurgião com um tom de urgência. Se não controlarmos, vamos perdê-la. Aumente a sucção, ordenou um dos assistentes. O som da sucção preencheu a sala. O cirurgião apertou os lábios enquanto movia o bisturi com extremo cuidado. Os minutos eram eternos. Matias, sem saber o que estava acontecendo, permaneceu sentado na sala de espera. Olhava para a porta de acesso, esperando que alguém saísse e lhe dissesse que tudo tinha dado certo. Esfregava as mãos uma e outra vez. Fechou os olhos. Quis rezar, mas não encontrou palavras. As horas passaram como dias. Finalmente, a porta se abriu. O médico saiu, com o rosto marcado pelo cansaço. Matias se levantou de um salto. E minha esposa? Ela está bem? Perguntou, com os olhos fixos no médico. O médico tirou a máscara. Olhou-o com seriedade. Conseguimos. Ela está viva. Mas agora começa a verdadeira batalha. Matias sentiu as pernas tremerem. Não sabia se ria, se chorava ou se caía de joelhos. A única coisa que sabia era que, por enquanto, Candelária ainda estava com ele. E isso, por enquanto, era o suficiente. O som constante da máquina de monitoramento cardíaco era o único ruído que se ouvia na sala. Cada bip era uma prova de que Candelária ainda estava ali, lutando. As luzes brancas do hospital caíam sobre seu rosto pálido, onde antes havia vida, força e caráter. Agora só restava uma sombra do que ela era. Sua respiração estava fraca, mas constante. Seu corpo estava coberto por um lençol até a cintura, com vários tubos conectados ao seu braço e um oxímetro no dedo indicador. Matias estava sentado ao lado da cama, com a cabeça baixa, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos esfregando o rosto. Já haviam se passado 3 dias desde a cirurgia, 3 dias de vigília, 3 dias de noite sem dormir e dias cheios de incertezas. Não havia visto os filhos, mas sabia que estavam a salvo em casa sob os cuidados da vizinha Teodora. Sabia que deveria voltar para vê-los, mas não conseguia se mover dali. Não enquanto Candelária estivesse naquele estado. Matias. A voz de Candelária foi apenas um sussurro, mas para ele foi como um tiro no meio da noite. Ele levantou a cabeça imediatamente e se aproximou dela. Viu ela abrir os olhos, devagar, como se pesassem demais. Seu olhar estava confuso, perdido, como se ela não soubesse onde estava. Estou aqui, Candy, estou aqui, disse Matias, com a voz trêmula. Ele segurou a mão dela com as 2 mãos e apertou com força. Tudo deu certo, você me ouve? Tudo deu certo. Você está aqui comigo. Candelária piscou várias vezes, tentando focar o olhar. Sua boca se movia, mas não saíam palavras claras. Matias se inclinou mais perto para ouvi-la. Onde? As crianças? Perguntou com esforço, olhando para Matias com os olhos cheios de preocupação. Elas estão bem. Estão em casa, com Teodora. Não se preocupe com isso, tá bom? Só se concentre em melhorar. Matias sorriu, mas seu sorriso estava quebrado, assim como ele. Você vai ficar bem, Candy. O pior já passou.
Ela fechou os olhos novamente, como se o simples ato de falar a tivesse cansado. Sua respiração ficou mais lenta, mas não parou de respirar. Matias não soltou sua mão. Não pensava em soltar. Os dias seguintes foram uma rotina interminável de exames médicos, trocas de medicações e monitoramento constante. Os médicos vinham e iam, fazendo perguntas que Matias mal entendia, mas sempre respondia com um sim ou não rápido, dependendo do que achava ser o certo. As crianças, em casa, perguntavam pela mãe sempre que Matias a chamava por telefone. "Quando a mamãe vai voltar?" perguntou Idzaiana com a voz mais doce que já tinha. "Logo, meu amor. Muito em breve." Matias tentou soar seguro, mas a verdade é que ele não fazia a menor ideia. Naquela noite, quando voltou ao hospital após uma breve visita à casa, encontrou a doutora esperando por ele. Ela estava de pé ao lado da porta do quarto de Candelária, com uma expressão que não prometia nada bom. "Precisamos conversar, Sr. Matias", disse ela, cruzando os braços. "O que aconteceu? Algo aconteceu com a Candy?" A ansiedade em sua voz era evidente. "Não aconteceu nada, mas precisamos falar sobre o próximo passo." A doutora fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. "A cirurgia foi um sucesso, mas o tumor não foi totalmente removido. Fizemos o que pudemos, mas as células malignas ainda estão lá. Precisamos começar um tratamento de quimioterapia o mais rápido possível." Matias sentiu o mundo se mover sob seus pés. Não respondeu imediatamente. Olhou para a porta do quarto onde Candelária dormia. A doutora percebeu o silêncio e acrescentou: "Sei que isso é difícil de ouvir, mas quanto mais cedo começarmos, melhor será a chance dela sobreviver." Matias levou as mãos à cabeça. Sentia o suor frio na nuca. Não conseguia entender por que, depois de tanto sacrifício, a luta ainda não tinha acabado. "Quanto tempo?" perguntou, com os olhos fixos no chão. "Quanto tempo vai durar o tratamento?" "Vários meses, talvez mais. Será um processo longo e difícil, mas é a melhor chance dela." A doutora olhou com um pouco mais de compaixão. "Sei que não é a notícia que você esperava, mas não podemos desistir agora." Matias apertou os punhos e respirou fundo. Não havia opção. Nunca houve. "Me diga o que fazer", disse com a voz carregada de firmeza. "Me diga e eu farei." Os efeitos da quimioterapia começaram a aparecer rapidamente. No primeiro dia, Candelária estava tranquila, sem maiores desconfortos, mas na semana seguinte seu corpo começou a se quebrar. As náuseas vinham de repente, fazendo-a se inclinar para o lado da cama para vomitar em uma bacia de plástico que a enfermeira sempre deixava perto. Seu corpo se enfraqueceu, sua pele ficou pálida e os ossos de seu rosto se tornaram mais visíveis. Matias ficou ao seu lado o tempo todo, limpando o suor da testa dela, segurando a bacia sempre que ela tinha que vomitar. Cada vez que Candelária o olhava com aqueles olhos cansados, Matias sentia que uma parte dele se quebrava. "Me desculpe, Matias", disse ela uma noite, com a voz trêmula. "Você não tem nada do que se desculpar, Candy. Não diga isso, por favor." Ele se ajoelhou ao lado da cama e beijou a testa dela. "Eu não queria ser um fardo", sua voz tremia, cheia de vergonha. "Não queria que você me visse assim. Você não é um fardo. Nunca será." Matias a olhou com lágrimas nos olhos. "Não me importa se eu tiver que te carregar todos os dias da minha vida. Não me importa nada, desde que você esteja aqui comigo. Você entende?" Candelária fechou os olhos e uma lágrima correu por sua bochecha. Matias a limpou com o polegar. Os dias ficaram mais escuros. A energia de Candelária se esvaía a cada dia. As crianças perguntavam por ela todos os dias, e Matias já não sabia o que responder. Não podia levá-las ao hospital, não queria que a vissem assim. Numa noite, enquanto Candelária dormia, Matias ficou sentado na cadeira ao lado da cama. Olhou para suas mãos, que estavam ásperas e sujas pelo trabalho no campo. Olhou para si mesmo, exausto, com as mesmas roupas que usará nos últimos 2 dias. Nesse momento, sentiu algo que nunca havia sentido antes, medo de não ser suficiente. "Não posso fazer isso sozinho", disse em voz baixa, olhando para o chão. "Não posso fazer isso sozinho." Fechou os olhos e respirou fundo. A dívida com Celestino ainda estava lá, crescendo a cada dia que passava. Os juros subiam, e Matias sabia que não teria como pagar a tempo. Pensou em sua casa, em seus filhos, no dinheiro que lhe faltava para o tratamento.
Pensou na promessa que fizera a Candelária e se sentiu pequeno, como uma criança que não pode salvar sua mãe de um monstro. Olhou para sua esposa. Seu rosto estava tranquilo, como se estivesse em paz. Se inclinou para ela, olhou-a com amor e sussurrou em seu ouvido. Não vou deixar você ir, escute bem, Candy. Você não vai embora. Não enquanto eu estiver aqui. Não sabia a quem estava dizendo isso. Talvez a ela. Talvez a si mesmo. Talvez a Deus, se é que Deus estava ouvindo. Do lado de fora, a chuva começou a cair com força, batendo contra a janela. Matias olhou pela janela, e em sua mente havia um único pensamento. Vou vencer o monstro, mesmo que isso me custe a vida. O céu estava coberto de nuvens cinzas que ameaçavam transbordar a qualquer momento. As primeiras gotas de chuva começaram a cair sobre o teto de metal do hospital, produzindo um som metálico que preenchia todos os cantos. Na sala, Candelária respirava com dificuldade. Seu rosto estava mais magro do que nunca, suas maçãs do rosto salientes, e a pele parecia tão fina que quase se podia ver o contorno dos seus ossos. Os olhos, fundos e apagados, olhavam para o teto com uma expressão de exaustão absoluta. Matias estava sentado ao lado da cama, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Passará mais uma noite em claro. Sua camisa estava amassada, a barba por fazer e os olhos vermelhos pela falta de sono. Não se mexera dali em horas. Seus pensamentos eram um turbilhão que não o deixava em paz. A dívida com Celestino continuava pesando em sua mente como uma pedra impossível de levantar. Sabia que o tempo estava acabando, não apenas para pagar a dívida, mas também para manter Candelária viva. Matias, murmurou Candelária com a voz rouca. Mal conseguiu abrir a boca, mas seu chamado foi suficiente para que Matias levantasse a cabeça. Aqui estou, Candy. Não se preocupe, aqui estou. Se inclinou para ela, pegando sua mão com ambas as suas, esfregando-a suavemente. Estou com você, não vou embora. Ela respirou com dificuldade antes de falar. Não quero que você se desgaste mais por mim, disse com a voz quase inaudível, como se cada palavra lhe custasse a pouca energia que lhe restava. Já fez demais. Não me diga isso, não ouse me dizer isso. A voz de Matias quebrou, seus olhos se encheram de lágrimas que se recusavam a cair. Tudo o que fiz por nós, por você, pelas crianças. E faria o dobro, se necessário. Não quero que as crianças me vejam assim. Candelária fechou os olhos e uma lágrima escorreu lentamente por sua bochecha. Não quero que fiquem com essa imagem minha. As crianças te veem como mãe. Isso não vai mudar. Matias limpou a lágrima com o polegar, seu toque lento e delicado, como se temesse machucá-la. Você é a mãe delas. Sempre será, Candy. Não importa o que aconteça. O silêncio voltou a reinar no quarto. Só se ouvia o som da chuva batendo contra a janela e o apito constante da máquina que monitorava o ritmo cardíaco de Candelária. Ela fechou os olhos, respirando lentamente, como se estivesse reunindo forças para dizer algo importante. Quero que me prometa uma coisa, Matias, disse com voz fraca, quase um sussurro. O que quiser, Candy. O que quiser. Ela abriu os olhos e o olhou, fixando seus olhos cansados nele. Havia uma força estranha em seu olhar, algo que Matias nunca vira antes. Prometa-me que não vai deixar essa casa se quebrar. Prometa-me que vai cuidar das crianças, e que não vai permitir que nada nem ninguém as separe. Matias sentiu um nó na garganta que o forçou a engolir antes de falar. Eu te prometo, Candy. Eu juro pela minha vida. Sua voz tremia, mas não deixou espaço para dúvida. Ninguém vai quebrar essa casa. Ninguém. Os olhos de Candelária se encheram de lágrimas. Ela sentiu lentamente, fechando os olhos novamente. Sua respiração ficou mais tranquila. Matias não soltou sua mão. Não soltaria, não dessa vez. Dias depois, Matias estava de volta à casa com as crianças. Itzaiana corria pelo pátio sob a chuva, com os pés descalços, enquanto Zenaida perseguia com uma risada que soava como um eco. Ildefonso estava sentado ao lado da porta da casa, com os olhos fixos na madeira, esculpindo uma figura em um pedaço de madeira seca com uma pequena faca. Matias os observava pela janela da cozinha, em silêncio, com o coração apertado. Sabia que precisava contar-lhes a verdade. Não podia esconder mais. Candelária não voltaria para casa tão cedo. O tratamento seria longo e ele não sabia se ela teria forças para suportá-lo. As crianças eram pequenas, mas não eram tolas. Já tinham feito perguntas demais. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto e saiu para o pátio.
A chuva já tinha parado, mas o chão ainda estava úmido e o ar cheirava a terra molhada. Parou em frente aos filhos e os olhou, um por um. Venham cá, meus filhos, disse ele com a voz suave, mas firme. Os três se aproximaram, com os rostos cheios de curiosidade. Ildefonso deixou a faca de lado e cruzou os braços, olhando com a testa franzida. O que foi, pai? Perguntou Ildefonso. A mamãe já vem? Matias sentiu algo quebrando dentro de si. Mas não podia mentir para eles. Não agora. Mamãe está doente, filhos. Ela está lutando muito para voltar para nós, mas vai demorar um pouco mais do que pensávamos. Matias se ajoelhou para ficar na altura deles. Vocês precisam ser fortes, como a mamãe. Ela não desiste, e nós também não podemos desistir. As crianças não disseram nada a princípio. Itzayana olhou para Zenaida com os olhos cheios de lágrimas, e Zenaida, sem entender completamente, a abraçou com força. Ildefonso olhou para o pai com uma seriedade que não era normal para uma criança da sua idade. Ela vai morrer, pai? Perguntou Ildefonso com a voz firme, mas com os olhos cheios de medo. Matias ficou sem ar. A pergunta o atingiu no peito com uma força inesperada. Olhou nos olhos dele, sem desviar o olhar, respondeu. Não, filho. Sua mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Ela não vai desistir. E enquanto ela estiver lutando, nós também vamos lutar com ela. Ildefonso assentiu, sem dizer nada. Limpou os olhos com o dorso da mão e voltou a se sentar perto da porta. Mas algo em seu olhar tinha mudado. Era o olhar de quem entendia o peso da responsabilidade antes do tempo. Matias ficou ali, olhando para os filhos, e uma nova promessa se formou em sua mente. Não importava quantas dívidas tivesse que pagar. Não importava se tivesse que quebrar os ossos no campo, vender a caminhonete ou enfrentar Celestino cara a cara. Ele faria o que fosse necessário para protegê-los. Não importava o custo. Naquela mesma noite, enquanto as crianças dormiam, Matias se sentou sozinho à mesa da cozinha. O caderno de contas estava aberto à sua frente. Havia somas e subtrações por todo lado, e cada número era uma faca cravada em seu peito. A dívida com Celestino tinha aumentado. O prazo estava quase vencendo. As palavras de Celestino ecoavam em sua mente. Se não pagar, vou bater em outra porta. Matias fechou o caderno com força e olhou pela janela. A noite estava escura, sem estrelas, apenas o som dos grilos e o coachar dos sapos. Ele se levantou, foi até o quarto onde as crianças dormiam e as olhou pela última vez naquela noite. Sua respiração era tranquila, inocente. Voltou para a cozinha, pegou sua jaqueta e saiu. Caminhou com passos firmes, cada um mais forte que o anterior. Estava indo para a casa de Celestino. Naquela noite, Matias não tinha medo. Não tinha dúvidas. Só tinha a promessa que fizera a Candelária. Não deixaria aquela casa se romper. E não permitiria que ninguém, nem a dívida, nem Celestino, nem a morte, se colocasse entre ele e sua família. Nunca. A noite estava densa, o céu coberto por um manto de nuvens negras que mal deixavam passar a luz da lua. O vento soprava forte, fazendo os galhos secos das árvores do caminho rangerem. Matias caminhava com passos firmes, suas botas levantando poeira no caminho de terra batida. Ele não olhava para os lados, não olhava para o céu. Seu olhar estava fixo em um único ponto, a casa de Celestino. O frio da noite não o importava. Seu coração batia forte, não de medo, mas de raiva. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos da jaqueta, fechadas em punhos que não podiam mais ser afrouxados. Ele ia com um objetivo claro, com uma única missão. Não havia dúvidas, não havia espaço para o fracasso. Quando chegou em frente à casa, parou. A luz de uma lâmpada pendurada sobre a porta iluminava apenas a entrada. A grade estava aberta, como sempre. A pintura verde da casa estava desgastada, e a porta de madeira tinha marcas de batidas e umidade. Matias respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada que subia com o vento. Dessa vez não vou implorar, Celestino, murmurou para si mesmo enquanto abria a grade com um leve render. Caminhou até a porta e bateu 3 vezes, com força, cada batida mais forte que a anterior. De dentro, ouviu o som de uma cadeira sendo arrastada e passos lentos se aproximando. A porta se abriu lentamente, e lá estava ele. Celestino, com sua cara de poucos amigos, o cigarro ainda aceso entre os dedos e o mesmo sorriso torto de sempre. Olha só,
disse Celestino com voz rouca, soltando uma baforada de fumaça. Olha quem se dignou a aparecer. Não vim para conversar muito, Celestino. Matias não desviou o olhar. Seus olhos escuros estavam fixos nos de Celestino, sem piscar. Vim para te dar uma última oferta. Celestino soltou uma risada curta, seca, como se acabassem de lhe contar a piada mais absurda do mundo. Levou o cigarro à boca e aspirou com calma. Oferta? Perguntou, com tom sarcástico. Você não está em posição de me oferecer nada, Matias. A dívida ainda está aí, e o relógio não para. Me escute, disse Matias, dando um passo à frente, sua sombra cobrindo a entrada da casa. Me dê mais tempo. Só um mês. Um maldito mês, e eu vou te pagar tudo. Cada centavo. Celestino ergueu uma sobrancelha, com um sorriso ainda no rosto. Deixou o cigarro de lado e cruzou os braços. Um mês, você diz? E por que eu faria isso? Não me entenda mal, Matias. Não sou cruel. Sou apenas prático. Se eu te der um mês, o que eu ganho com isso? Porque, até onde eu sei, você está mais quebrado do que a caminhonete que está na entrada da sua casa. Matias apertou os dentes. Ele sabia. Sabia que Celestino não daria nada sem algo em troca. E estava preparado para isso. Eu te dou a caminhonete. As palavras saíram de sua boca como pedras. Se eu não te pagar em um mês, a caminhonete é sua. Celestino ficou em silêncio. Esfregou a barba com a mão, pensativo. O sorriso desapareceu de seu rosto, e agora ele olhava com a seriedade de um homem que percebeu a oportunidade. Sua única forma de ir até a cidade? Perguntou, levantando o queixo. O único transporte que você tem para sua esposa e filhos? Essa caminhonete? Sim, essa. Matias não desviou o olhar. E não tem intenção de perdê-la, então tenha certeza de que vou te pagar. Celestino observou por mais alguns segundos, avaliando como se avaliasse um cavalo antes de comprá-lo. No final, assentiu devagar, com a mesma lentidão de quem fuma um cigarro. Está bem, Matias. Um mês. Mas me escute bem. Celestino avançou um passo, ficando frente a frente com Matias, tão perto que podia sentir o cheiro do tabaco em seu hálito. Se você não me pagar, não vou só ficar com a caminhonete. Vou ficar com mais alguma coisa. Não ouse falar da minha família, Celestino. Matias apertou os punhos e se inclinou para a frente, com a mandíbula tão tensa que os músculos do pescoço estavam visíveis. Porque eu te juro, se tocar nos meus filhos, não importa quantos homens você tenha trabalhando para você. Eu mesmo vou atrás de você. O silêncio ficou denso. Os olhos de Celestino e Matias se encontraram como duas lâminas afiadas prestes a se chocar. Os segundos passaram lentamente, como se o mundo tivesse parado para ver quem se afastaria primeiro. Nenhum dos dois se moveu. Eu vou te dar o seu mês, Matias. Mas desta vez não vai haver mais promessas. Não vai haver mais negociações. Celestino sorriu, mas o sorriso agora não tinha diversão, apenas frieza. Se você não pagar, acabou tudo. Matias não respondeu. Virou-se e foi embora. Seu coração batia forte, não por medo, mas pela raiva contida. Andou pela rua sem olhar para trás. Não ouviu a porta se fechar, mas sabia que Celestino ainda estava lá, observando. Não se importou. Quando chegou em casa, as crianças já estavam dormindo. Itzayana e Zenaida estavam abraçadas na mesma cama, como se o mundo fosse frio demais para enfrentá-lo sozinhas. Ildefonso dormia na rede da sala, com a faca de madeira que estava talhando ainda na mão. Matias ficou ali, olhando-os. Não quis acordá-los. Não quis dizer nada. Sabia que precisava ser forte, mais forte do que jamais fora. Não podia se permitir quebrar. Não agora. Foi para a cozinha, serviu um copo de água e se sentou à mesa. O caderno de contas ainda estava aberto, com os números mal escritos que ele mesmo anotara. Somou, subtraiu, somou de novo. Nada batia. Não dava. Droga, murmurou, batendo na mesa com o punho. Não vou desistir. Não vou desistir. Ficou em silêncio, olhando para o caderno. Sua mente buscava uma saída, uma oportunidade, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a juntar o dinheiro. Levou as mãos ao rosto, esfregando os olhos. De repente, ouviu a porta do quarto se abrir. Era Ildefonso. Estava com o cabelo bagunçado e os olhos semi-fechados. Você está bem, papai?
Perguntou com a voz baixa, esfregando o olho com a mão. Sim, filho. Estou bem. Vai dormir. Ildefonso não se moveu. Olhou para ele com uma expressão que era séria demais para uma criança da sua idade. Não minta, papai. Você nunca está acordado a essa hora. Matias não soube o que responder. Não podia mentir para ele, não outra vez. Só estou pensando, filho. Pensando em como fazer as coisas direito. Levantou-se e foi até ele, colocando a mão no ombro. Volta para a cama. Amanhã será melhor. Mamãe vai voltar? Perguntou Ildefonso, com a voz cheia de dúvida. Matias sentiu o peito apertar. Sim, filho. Mamãe vai voltar. Ele o olhou nos olhos e sorriu, embora isso lhe custasse. Eu prometo. E naquela noite, enquanto todos dormiam, Matias ficou acordado, escrevendo nomes em uma folha de papel. Eram os nomes de todas as pessoas a quem ele podia pedir ajuda. Não era uma lista longa, mas era suficiente. Porque Matias já tinha decidido que não iria perder. Não dessa vez. Não sua família. Não Candelária. Não enquanto lhe restasse uma única gota de força no corpo. O amanhecer trouxe uma luz pálida que se infiltrou pelas janelas da pequena casa de Matias. Os dias haviam se tornado longos e sombrios, mesmo quando o sol brilhava. As semanas passaram como um sussurro lento, cada dia mais pesado que o anterior. As crianças já não perguntavam pela mãe com a mesma frequência, mas a esperança ainda estava viva em seus corações. Matias, por outro lado, começava a se quebrar por dentro. As noites eram mais longas do que nunca. Dormia pouco e comia ainda menos. Passava a maior parte do tempo sentado à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos, olhando para os números no caderno de contas que nunca paravam de crescer. O telefone tocou naquela manhã, rompendo a rotina de silêncio que havia se instalado na casa. Matias olhou para o aparelho por alguns segundos antes de se levantar lentamente. Sabia que aquela ligação não trazia boas notícias. Sentia isso no peito, como se sente uma tempestade antes de o céu escurecer. Alô? Respondeu com a voz rouca, com o olhar perdido na parede. Falo com Matias Ortega? Perguntou a voz feminina do outro lado da linha. Era a médica que estava cuidando de Candelária. Sou eu. O que aconteceu? Respondeu em um tom seco, quase sem emoção. Houve um breve silêncio. A médica respirou fundo antes de falar. Sinto muito, senhor Matias. Fizemos tudo o que podíamos. Sua esposa não resistiu. Nesta madrugada, o coração dela parou. O mundo de Matias desabou em um instante. A frase ficou suspensa no ar, ecoando em sua mente como um som que não cessava. Sentiu o corpo pesar o dobro. A boca secou, e a respiração ficou pesada. Não respondeu de imediato. Não conseguia. Senhor Matias? Insistiu a médica. Sei que é difícil, mas queria que soubesse imediatamente. Se precisar vir reconhecer o corpo, me avise. Está bem, disse com a voz apagada. Eu vou. Desligou o telefone sem dizer mais nada. Ficou ali, de pé ao lado da mesa, com a cabeça baixa e as mãos apoiadas na madeira. A respiração tremia, o peito subia e descia, e os olhos começaram a se encher de lágrimas. Mordeu os lábios com força, tentando conter o choro. Todo o seu corpo tremia. Não queria chorar na frente das crianças. Não devia. Não podia. Papai? Foi a voz de Ildefonso que o tirou daquele estado. O menino estava parado na porta da cozinha, olhando para ele com olhos cheios de curiosidade e um pouco de preocupação. Quem te ligou? Matias limpou o rosto com a manga da camisa. Engoliu em seco e respirou fundo. Nada, filho, nada importante. Sua voz saiu mais fraca do que esperava. Vá com suas irmãs. Vou sair um pouco. Ildefonso olhou para ele com desconfiança, mas não disse nada. Assentiu e foi para o quarto onde estavam Itzaiana e Zenaida. Matias ficou sozinho. Sentou-se na cadeira, com o olhar fixo no chão, sem piscar. Não sabia quanto tempo passou ali, mas quando finalmente se levantou, suas pernas pareciam tão pesadas como se carregasse um saco de pedras. O funeral de Candelária foi modesto. Não houve música, nem palavras de consolo.
Apenas o som do vento movendo as folhas secas. As crianças estavam de pé ao lado do túmulo, abraçadas entre si. Zenaida chorava em silêncio, com a cabeça apoiada no ombro de Itzaiana. Ildefonso não chorava, mas seu rosto endurecido mostrava uma dor que ia além das lágrimas. Matias estava do outro lado do túmulo, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido na lápide. Não chorou. Não falou. Nem se mexeu quando o primeiro punhado de terra caiu sobre o caixão. Sinto muito, Matias, disse a vizinha Teodora, que havia ido acompanhá-los. Candelária era uma mulher forte. Matias assentiu, mas não disse nada. Sentia-se vazio, como se uma parte dele tivesse sido enterrada junto com ela. Os dias seguintes foram um pesadelo que parecia não ter fim. A tristeza tomou conta da casa. As crianças estavam mais caladas do que nunca. Ninguém brincava, ninguém ria. A casa já não cheirava a milho nem a caldo de galinha. Só havia silêncio. Matias tentava se manter de pé, mas seu corpo já não respondia como antes. Levantava-se todos os dias sentindo um peso no peito, um cansaço que não conseguia tirar nem com todo o sono do mundo. A dívida com Celestino ainda estava lá, como uma faca nas costas. Não podia se dar ao luxo de descansar, nem mesmo de chorar. Seu coração estava partido, e agora seu corpo também começava a ceder. Uma noite, enquanto preparava uma sopa para as crianças, tudo mudou. De repente, sentiu uma pontada de dor na cabeça. Foi tão forte que precisou se segurar na borda da mesa. O ar escapou de seus pulmões, e sentiu o lado esquerdo do corpo ficar pesado, inútil. Tentou se mover, mas suas pernas não responderam. Seu braço esquerdo caiu. Tentou falar, mas só saiu um murmúrio incompreensível. Caiu no chão com um som seco. Os pratos caíram junto e se quebraram. Papai! Gritou Itzaiana, correndo para a cozinha. Viu o pai no chão, com o rosto torto e o corpo imóvel. Papai! Papai, acorde! Os gritos alertaram Ildefonso e Zenaida, que chegaram correndo. Viram o pai no chão, e as 3 crianças começaram a chorar e gritar ao mesmo tempo. Corra chamar Dona Teodora! Gritou Ildefonso, apontando para a porta. Corra já, Itzaiana! A menina saiu correndo, descalça sobre a terra fria. Chegou à casa de Teodora e bateu na porta com todas as forças, gritando desesperada. Dona Teodora, meu pai está morrendo. Venha, por favor. Teodora saiu com os olhos cheios de preocupação. Correu para a casa de Matias. Quando viu Matias no chão, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. É um derrame, murmurou com a voz cheia de temor. Não há tempo. Ligou para a ambulância, mas esta demorou mais de 1 hora para chegar. As crianças não se afastaram do pai em nenhum momento. Zenaida sentou ao lado dele e segurou sua mão, chorando em silêncio. Itzaiana não tirava os olhos da porta, esperando que a ambulância chegasse. Já Ildefonso ficou em silêncio, com o rosto sério, os punhos cerrados. Não chorou, mas sua mente estava cheia de perguntas. Horas depois, Matias não voltou a despertar. Os médicos disseram que o dano era grande demais. Ele ficou em coma. As crianças foram levadas para o orfanato porque a lei não permitia que Teodora cuidasse delas. A despedida foi a mais dolorosa de todas. Não nos deixe, Dona Teodora. Por favor, gritava Itzaiana, com as mãos estendidas em direção à vizinha enquanto subia na caminhonete branca. Teodora correu atrás da caminhonete, chorando, gritando os nomes deles. A caminhonete foi embora, e com ela, as 3 crianças. Meses se passaram. Teodora não parava de pensar neles. Não parava de sonhar com eles. Até que um dia, com o coração decidido, ela se apresentou na mansão da família que havia adotado as crianças. Quero trabalhar aqui, disse com a voz firme. Não vou sair até me darem um trabalho. E ela ficou. Ficou ali, perto deles, cuidando deles nas sombras. Porque, se a vida não permitia que fosse sua mãe, então seria sua protetora. Mesmo que fosse em silêncio. Mesmo que eles não soubessem. Os anos passaram com a lentidão de uma ferida que não cicatriza. As estações mudaram, mas para Matias o tempo não existia. Seu corpo permanecia imóvel, preso em uma cama de hospital.
Os olhos fechados, a respiração constante graças a uma máquina. Não falava, não se movia, não respondia. Os médicos o chamavam de paciente crônico, um desses casos que não tem um fim claro. Mas dentro dessa quietude, sua mente permanecia viva. Havia algo no fundo de seu ser que se recusava a desistir. Ildefonso, Itzaiana e Zenaida também cresceram. Os 3 irmãos foram criados na casa de uma família adotiva que, para surpresa de todos, era boa e carinhosa. A casa era grande, com paredes brancas e um enorme jardim onde as crianças corriam livres. Tinham novos quartos, brinquedos novos, comida quente todos os dias. Mas, apesar de tudo, nunca esqueceram de onde vieram. Nunca esqueceram o aroma do caldo de galinha da mãe, nem a firmeza da mão do pai ao ajudá-los a atravessar o caminho. Teodora também permaneceu perto. Não como mãe, mas como uma presença silenciosa e constante. Tornou-se a babá da casa. Foi quem enxugava as lágrimas de Zenaida quando a tristeza a atingia sem aviso. Foi quem ajudou Itzaiana a aprender a pentear os cabelos sozinha. Foi quem ensinou Ildefonso a usar as ferramentas da oficina do pai adotivo. Tornou-se sua protetora, seu anjo, a única figura que lhes lembrava de onde vieram. Apesar de terem uma nova família, os 3 irmãos nunca deixaram de falar do pai. Ildefonso, sendo mais velho, assumiu a responsabilidade que Matias havia deixado. Tornou-se o protetor de suas irmãs. Sempre estava atento a elas, cuidava delas com a seriedade de um adulto, mesmo sendo ainda uma criança. Papai vai acordar, dizia Ildefonso à noite, quando as luzes se apagavam. Não importa quanto tempo leve, ele vai acordar. E se ele não acordar? Perguntava Zenaida com a voz trêmula, abraçando sua boneca de pano. Ele vai acordar, dizia Ildefonso com uma segurança implacável. Eu sei. Porque ele é forte. Sempre foi forte. 5 anos depois, tudo mudou. Era uma manhã normal no hospital. Os mesmos corredores, o mesmo cheiro de desinfetante, o mesmo som constante dos monitores. A enfermeira do turno da manhã entrou no quarto de Matias com a intenção de trocar o soro e limpar a área da cama. Era uma rotina que havia feito centenas de vezes. Movia-se rapidamente, sem prestar muita atenção. Bom dia, Matias. Você já sabe como é. Só vai levar um segundo, amigo. Disse a enfermeira com uma voz automática, sem esperar resposta, como sempre. Mas algo aconteceu. Quando a enfermeira se inclinou para ajustar a posição do braço dele, sentiu algo. Uma leve pressão. Não tinha certeza, então parou. Olhou para a mão de Matias. A mão se moveu. Apenas 1 milímetro, mas se moveu. A enfermeira ficou paralisada. Matias? Disse com a voz cheia de incredulidade. Inclinou-se para ele, olhando em seus olhos. Você pode me ouvir, Matias? Os olhos de Matias se moveram lentamente sob as pálpebras fechadas. A enfermeira abriu a boca, surpresa. Apertou o botão de emergência na parede. Preciso de um médico aqui. Ele está se movendo, gritou, com a emoção transbordando na voz. Os minutos seguintes foram um turbilhão de médicos entrando e saindo do quarto. Eles examinaram cada sinal do corpo dele, fizeram testes de reflexo e conversaram entre si com vozes cheias de espanto. Matias estava voltando. Ele havia estado dormindo por 5 anos, mas seu corpo decidiu despertar. O processo foi lento. Primeiro, mexeu os dedos. Depois abriu os olhos, embora tivesse dificuldade em mantê-los abertos por mais de alguns segundos. Com o passar dos dias, começou a mover a cabeça e, após muito esforço, seus lábios finalmente se abriram. Meus filhos. Foi a primeira frase que conseguiu articular, com a voz rouca e fraca, mas com uma força que comoveu todos os presentes. O médico sorriu. Estão bem, Matias. Cresceram muito, mas estão bem. Os olhos de Matias se encheram de lágrimas. Onde estão? Perguntou, com a voz entrecortada. Vamos avisar sua família, disse a enfermeira com um sorriso caloroso. Eles virão vê-lo. Quando Teodora recebeu a ligação, seu coração quase parou. Deixou cair a vassoura que tinha nas mãos e levou uma mão ao peito. O que disse? Perguntou com a voz trêmula. Matias acordou, disse a enfermeira do outro lado da linha.
Ele está perguntando pelos filhos. Teodora cobriu a boca com as mãos, sentindo as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Não pensou duas vezes. Correu para o quarto onde estavam as crianças. Crianças! Crianças! Venham! É o papai! Ele acordou! Gritou com a voz cheia de emoção. Os três se levantaram de uma vez. Ildefonso deixou cair o livro que estava lendo, e Dzaiana soltou suas tintas e Zenaida levou as mãos ao rosto, incapaz de processar a notícia. Não minta, dona Teodora. Não minta! Gritou Idzaiana, com os olhos cheios de lágrimas. Não estou mentindo, minha menina. Ele acordou, acordou de verdade. Teodora os abraçou com tanta força que parecia que nunca o soltaria. Vamos vê-lo. Agora mesmo. Quando entraram no quarto do hospital, Matias já estava sentado. Não podia se mover completamente, mas sua cabeça girou lentamente em direção à porta. Ele os viu entrar, um por um. Primeiro Zenaida, depois Idzaiana, depois Ildefonso, e atrás deles, Teodora. Meus filhos, disse Matias, com a voz quebrada pela emoção. Meus filhos. Zenaida correu para a cama, chorando sem controle. Idzaiana seguiu, abraçando o pai com força. Ildefonso não se moveu no início, mas quando viu as lágrimas do pai, deixou seu orgulho de lado. Aproximou-se dele, ajoelhou-se ao lado da cama e segurou sua mão. Eu sabia que você ia acordar, papai. Eu sabia que não ia nos deixar sozinhos. Matias chorou como nunca tinha chorado. Chorou pelos anos perdidos, pela morte de Candelária, pelos filhos que cresceram sem ele. Mas também chorou de felicidade. Ele não estava sozinho. Não os tinha perdido. Olhou para Teodora, que observava da porta, com as mãos juntas diante do peito e os olhos cheios de lágrimas. Obrigado, Teodora. Obrigado por cuidar dos meus filhos. Matias a olhou com uma gratidão indescritível. Não sei o que teria sido deles sem você. Não sei o que teria sido de mim. Teodora sentiu, enxugando as lágrimas com o avental. Não fiz nada que você não teria feito, Matias. Apenas cumpri sua promessa. Não deixei que esta família se desfizesse. Matias fechou os olhos, mas desta vez não foi por cansaço. Desta vez foi por paz. Uma paz que ele não sentia há anos. Porque, apesar de todo o sofrimento, das perdas, da solidão, estavam juntos. E, às vezes, isso é tudo que precisamos para seguir em frente. Vamos para casa, disse Matias, olhando para os filhos com um sorriso cheio de esperança. Vamos para casa. E desta vez, todos foram juntos. Sem medo, sem dívidas, sem despedidas. Somente com a certeza de que, enquanto estivessem juntos, a vida sempre teria sentido. O que achou dessa história? Conte-nos nos comentários. O que faria em uma situação similar? Convidamos você a dar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Apreciamos muito tê-lo conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.